Fala comigo, seus comedores de miojo. Obrinha nova, já sabe, né, meu parceiro? Se gostar da obra, já deixa aquele like e comenta aí o que você achou. Possivelmente amanhã pode ter parte 2, ou talvez não. E o capítulo começa em um certo lugar, meio estranho. Mas calma, não estranhe, não é coisa errada não, viu? É coisa certa, que o nosso protagonista foi até esse lugar porque o seu psicólogo indicou ele. Porque aí ele poderia encontrar um negócio onde vai resolver a sua solução, onde ele não estava conseguindo mais dormir. O cara que atendeu o nosso protagonista se assustou, porque ele viu a cara dele meio... o cara tava com olheira também, mas o nosso protagonista, do ponto de vista dele, tava mais acabado que ele. Vida de atendente, né? Complicado. E ele falou que queria ali receber os atendimentos. E ele, calma aí, meu parceirão. E agora voltamos um pouquinho no tempo, quando o psicólogo dele falou o seguinte: ele tem que resolver esse problema logo. Mas qual é o problema dele? Bom, parece que o nosso protagonista perdeu a ex dele em um certo acidente. Mas aí o nosso queridão não consegue mais esquecer ela. O amor sofrido, viu? Então ele queria ali resolver o seu problema. Ele queria resolver o seu problema de insônia e também resolver o seu problema do coração. Então ele perguntou ali se o doutor tinha alguma solução. E o doutor falou que tem um lugar ali especial onde ele vai conseguir resolver esse problema. E o doutor já puxou ali a carta secreta. Sim, meu parceirão, esse aí é o Exódia. E ele, olha, vai nesse lugar aqui que eles vão te mostrar como resolver esse problema. O protagonista já ficou meio que, mano, como assim resolver o problema? Simples e fácil assim? Ele foi até o local, e aí o camarada explicou tudo que vai acontecer. E então ele perguntou o seguinte: é sério isso? Chegou uma moça do nada e perguntou a ele se ele realmente tem certeza se ele vai querer os nossos serviços. E o protagonista falou que queria sim, já que ele estava ali tão preocupado depois que ele perdeu a sua namorada. E aí o camarada já ficou ali meio assustado, porque... não sei porque ele ficou assustado, mas esse cara aí é meio errado, tá no trabalho errado, tenho certeza. E aí a moça só falou: me siga aí, por favor. Ela abriu uma certa porta, a porta do paraíso. E aí o protagonista foi até o local onde ele poderia comprar a sua namorada viva. Sim, é um tipo de nova tecnologia. E aí o protagonista perguntou: pô, isso é legal? E ela, bom, legal eu não sei, mas que torna as pessoas felizes, isso se torna. E aí o protagonista ficou meio que, oh, que demais. Mas aí o protagonista é um cara consciente, ele sabe o que tá fazendo é errado. E a moça perguntou: mas você quer ser feliz ou você quer continuar sendo triste? Eu acho que a escolha só depende de você, mas dependendo da sua escolha, pode ser uma escolha feliz ou uma escolha triste. E adivinham o que o cara fez? Ele comprou. Mano, o cara comprou realmente. Quando chegou em casa, ele já foi ali tirando ela da caixa e já foi verificar se ele funciona, né? E o bicho já tava ali meio que olhar meio errado, né? Ei, rapaz, faça isso não. E aí ele foi lá, resolveu o que? Fazia a pergunta: liga, desliga, liga. E a moça tem um sorrisão meio assustador do nada e começou a falar com ele: olá, seja bem-vindo. Eu sou o protótipo 550062. E é o protótipo que você é louco, cachoeira. Uxi, e o bicho fala mesmo. Do nada a mina se levantou, começou a falar com ele várias outras coisas também, começou a interagir com ele e começou a falar também que vai fazer ele feliz a partir de agora. O protagonista já ficou meio que, mano, como assim feliz? Do nada. Oxe, dá, meu parceiro, segue o roteiro. E ela falou que vai mostrar um pouco das suas configurações. Qual é o seu CPU, que tipo de HD ela usa. E aí o nosso protagonista já ficou interessado em saber. Depois que ele navegou na internet, ela fez tudo isso aí. Ela se levantou, meu parceirão, pela manhã, ela sozinha na casa, olhou ali uma foto do nosso protagonista e a sua ex, que foi de Vasco no acidente. Ela olhou na foto, começou a escanear a foto e pensou: poxa, já que eu tô aqui, vou fazer ela igual a mim. É, meu parceirão. Foi aí que ela fez exatamente isso. Nosso protagonista acordou chamando o seu nome: Kim. E o protagonista: o que é isso, hein? E ele: rapaz, é você. Eu estava com tantas saudades. E aí o protagonista: querer, não, é você. Aí ela: não, eu só estou realizando o seu desejo. Não se preocupe com nada. Sabe quando o cara acorda de manhã, né? O cara tá meio atordoado, o cara acredita em tudo. Sim,
Foi aí que o nosso protagonista caiu na lábia dela. E ela já mostrou ali que chegou o quê? Para fazer a diferença. O protagonista já sabia que estava meio grog de manhã, voltou a dormir novamente. O feitiço funcionou no jogador. Oh meu Deus. E aí o protagonista já acordou pela manhã querendo o quê? Jogar aquele LOLzinho, né? Pá, só divertir um pouco. Mas aí ele tava com saudades da sua mina, que jogava junto com ele. E ele ficou meio triste quando ele pensou nessa situação. Foi aí que chegou o quê? Sim, a sua nova namorada comprada. Com aquele olhar de: ei, por que tu tá triste, hein, mano? Eu tô aqui do teu lado. E aí ela deu um sorrisão e perguntou se poderia ajudar ele a partir de agora. E aí o protagonista falou o seguinte: bom, você não pode me ajudar, porque você não sabe jogar ainda. Ou seja, não pode fazer nada. Mas aí ela falou que pode compensar ele e vai fazer acontecer. O protagonista já perguntou: como assim? Tu vai fazer acontecer? Em qual sentido? E ela: bom, eu posso simplesmente escanear o computador. E o protagonista: o quê? Isso é possível? Ela: sim, é possível. Ela simplesmente mirou com seu olhar no computador e falou: scanner. Meu parceirão, depois dessa daí ela já aprendeu tudo sobre computação, virou um técnico em computador, consegue montar, desmontar, consegue ali também comprar peças online, consegue navegar pela internet. Ela simplesmente virou o sábio da internet agora. E também sobre computador. Olha só, olha da mina de louca, cê é louco, aí não compensa. A mina já tava ligando o computador sozinha agora também, sozinha não, que ela ligou ali com o olhar dela. Cê é louco. Aí foi assustador, hein? E o protagonista ficou meio que: mano, que loucura, hein? Cê é louco. Aí sim, hein? Ela começou ali também a falar que pode jogar com ele a partir de agora. Então dale, bora que bora. O protagonista também ficou muito feliz porque agora ele vai ter o seu duo para jogar aquele LOLzinho junto com ela também, como ele fazia antigamente com a sua ex-namorada. E aí os dois passaram um pouquinho ali de tempo jogando, mas ela sempre ganhava dele, porque você já sabe o porquê, porque ela analisava tudo que estava acontecendo no jogo e utilizava suas artimanhas e também as suas análises para ganhar dele rapidamente. Já aí o protagonista pensou que isso daí estava muito errado, porque, pô, parece que é a máquina contra a máquina, entendeu? O protagonista começou ali a se perguntar se ela realmente está se divertindo jogando assim. E ela falou que até é divertido do ponto de vista dela. E o protagonista começou a conversar com ela e a conversa ficou meio estranha. Tipo, é a conversa de um ser humano e uma pessoa não humana. E aí ela ficou feliz se divertindo ali jogando do jeito dela. O protagonista meio que aceitou também, já que é a opinião dela, ele não pode fazer nada a respeito. E aí ele ficou tão contente também e perguntou se ela queria comer. Sim, essa parte aí foi meio estranha. Ela falou que não estava afim de comer não, mas estava afim de fazer outra coisa. Já o protagonista não entendeu a perspectiva dela, mas o malucão é aquele cara que não recusa nada, só aceita. E aí ela ficou ali feliz também, o protagonista também ficou feliz. Ela falou que estava meio cansada e ia descansar agora. Já aí chegou a hora do rango, a hora de comer. E aí o protagonista tava ali de boa, enquanto ela tava preparando a comida. Ah, mas como ela sabe preparar a comida, meu parceiro, pega a situação do computador e pega o YouTube pra tu ver aí se ela não ia analisar tudo, não ia saber de tudo ali. Oxe, é louco, até abrir uma garrafa ela sabe, doido. Assim que ela preparou a comida, colocou na mesa e perguntou ali se tava do agrado dele. Mas ele: calma, eu tenho que provar primeiro, né? E ela falou que vai estar muito bom, eu tenho certeza. Seguiu a receita. E aí o protagonista deu aquela primeira degustada. E ele: tá muito bom, viu? Ok, parabéns. E ela: sério mesmo? Muito obrigada. Mas aí o protagonista perguntou se ela não estava afim de comer. E ele: epa, agora o negócio ficou estranho, viu? Será que ela come ou coisa do tipo? E ela: não, tá tudo bem, eu não sinto fome. Ela não sente fome. O protagonista: o quê? Tu não sente fome? Rapaz, agora o negócio ficou estranho, hein? Protagonista: e como é que ela fica aí de pé, mano? Como é que ela tem energia? O que será que ela come? O protagonista ficou ali meio que: rapaz,
E agora eu tô com medo de perguntar. Então ela começou ali a soltar umas piadinhas e começou a falar dele. E o protagonista começou a aceitar a piadinha e falou que tava meio cansado e ia descansar agora mesmo. E ela falou que também ia descansar junto com ele. Então os dois foi. Mas ela antes tinha que lavar os pratos, né? Obrigação. E aí o protagonista ficou olhando pra ela, distante, e viu aquela semelhança entre as duas. E ele ficou muito feliz, porque finalmente agora ele tá conseguindo dormir de boa. E agora meia-noite o nosso protagonista vai dormir. Ser feliz, né? Jogador, quando pendura a chuteira ali pra descansar, tem que dar uma relaxada. E ela já perguntou se ele tá bem com isso. Protagonista, bem, eu tô super bem, queridona. Mas aí ele perguntou se tava bem pra ela. E ela falou que tava bem ficar o dia todo sem comer mesmo, já que ela não precisa disso, podemos dizer. Mas aí o nosso protagonista acordou no meio da noite e se perguntou aonde ela foi. Ele, eu era piriri. E ele, rapaz, será que ela foi embora? Ela me deixou, custou muito caro ela. E ele escutou um barulho da torneira pingando, ploc, 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 ploc. E ele, rapaz, que isso? Misteriosamente ele caminhou até a porta com aquela luz acesa. E ele gritou o seu nome. Ei, quem é você? Você está aí. Quem estava ali, na frente da geladeira, com um olhar meio sinistro. O protagonista perguntou, Kim, você está bem? Kim olhou para ele com a carne crua na boca e o protagonista simplesmente ficou doido. Ele pensou, rapaz, agora sim, a mina virou carnívora. Aí já é loucura, mano. Aí já é loucura. Ele simplesmente acordou, foi correndo até o seu psicólogo. Ele entrou com tudo e bem ofegante, falando o seguinte: ei, doutor, eu quero falar um pouco a respeito daquela pessoa que você me indicou para consertar o meu sonambulismo. Mas o doutor também está ocupado pela manhã. E ele, o que você está fazendo aqui? O protagonista nem ligou pra cena, ele só queria saber ali a respeito do diagnóstico dele. E o doutor, entra aí meu queridão, vamos conversar. E aí o protagonista começou a falar tudo o que aconteceu. Tipo, ele conseguiu dormir, mas a vida dele mudou completamente quando ele conseguiu aquela paradinha lá. E ele se perguntou se ele tá ficando doido ou se ele simplesmente agora deveria devolver ela. Mas ele não pode devolver ela, porque se ele devolver ela, ele vai voltar a ser como ele era antes. Ou seja, será que eu estou ficando doido, doutor? Ou será que eu estou piorando da cabeça? Mas aí o doutor, né, acalmou seu paciente, falando que vai ficar tudo bem. Não se preocupa com nada não, meu queridão. Isso aí é só um momento onde você tem que aceitar ela, entendeu? Mas ela não vai fazer nada de errado com você. Me conte aí o que você está guardando em seu coração, meu pequeno gafanhoto. O protagonista falou que estava com medo que ela cometesse ali o canibalismo com ele. E o doutor, você é louco, cachoeira, você tá ficando doido, hein? Mas não tem como ela fazer isso não, já que ela foi configurada para estar do seu lado e proteger você. Ela não pode machucar você. E aí o protagonista ficou um pouco aliviado quando escutou essas respostas do doutor. O doutor, calma meu filho, vai ficar tudo bem. Não se preocupa não. Então, e aí, tá tudo bem? Você acalmou mais um pouco? Você está mais contente agora que você jogou tudo para fora? E ele, sim, eu estou muito contente, doutor. Você me ajudou muito a partir de agora também, e sempre me ajudou. E o doutor falou que está sempre aqui do seu lado para ajudar ele, pelo que ele precisar. E se você quiser mais alguma coisa, é só me falar, meu queridão. Posso dar aí vários conselhos a você também. Então o nosso protagonista começou a perguntar a respeito do robô. E aí o cara já respondeu, olha, eu também tenho um, então, cara, simplesmente ela faz tudo que você mandar e também tem muita praticidade e ela também não pode fazer nada com você. Ou seja, simplesmente é um robô, cara, onde ela vai estar do seu lado e fazer as suas necessidades, somente isso. E aí o nosso protagonista pegou ali um certo tablet onde estava mostrando tudo a respeito e também análises do negócio. E aí o nosso protagonista ficou mais aliviado quando ele escutou isso, já que ela não pode fazer nada com ele, porque é praticamente o seu mestre, podemos dizer. E aí o doutor falou que ele tem que ficar tranquilo e viver a sua vida. Calma, calma, cara.
não é hoje nem amanhã que você vai aceitar tudo isso, é com o tempo. E aí o nosso protagonista falou que o doutor é um cara sensacional e muito obrigado. Talvez eu volte depois. O doutor falou que estava esperando ele aqui no consultório, a sua volta. E aí o nosso protagonista foi acompanhado pela atendente. E aí quando ele virou, ele percebeu um certo número esquisito na nuca da mulher. E ele, opa, que número é aquele, hein? B38496. E o nosso protagonista, bom, deve ser uma tatuagem ou coisa do tipo, né? Assim que o protagonista chegou em casa, olha só o medo do cara de abrir a porta. Ele meio que, rapaz, será que é seguro eu abrir essa porta? Mas ele resolveu abrir a porta e tava ali na mesa um banquete falando: ó, querido, por que você demorou tanto? Aonde você foi? Eu estava contando as saudades de você. E aí o protagonista falou que foi até um local, comprar alguma coisa. E ela, amor, por favor, nunca mais faça isso. Eu pensei que você tinha ido embora. E o protagonista, não, jamais eu iria fazer isso com você. Jamais, querida. Então ela falou, vamos curtir o nosso café da manhã. Então, o nosso protagonista percebeu ali que ele estava pensando demais. Sim, eu tô pensando demais. Mas quando ele viu um 7 e um 5 ali no pescoço dela, ele não conseguiu dormir a noite inteira. Ele ficou ali bolando na cama pra lá e pra cá. E ele agoniadão. Eita, mano. Que número é aquele? Será que eu vi coisa errada? Ou será que eu tô ficando louco? Ele pensou em verificar aquele número que apareceu na atendente do doutor. Será que ela também tem? Ele ficou ali tão agoniado que resolveu ali dar uma bisoiada. Mas aí ela virou na mesma hora e perguntou: oi, querido, e aí, o que vai querer de café da manhã? E o protagonista, sem saber o que falar, ele entrou na onda. Ele, bom, eu acho que qualquer coisa que você preparar pra mim está bem, querida, já que tudo que você faz é bom. E ela, nossa, querido, muito obrigada, viu? E aí já começou, né, meu parceiro, aquele elogio ali, elogio aqui, e ele conseguiu pão com manteiga. E o protagonista falou que estava tudo bem, enquanto ele estiver do lado dela, nada importa mais, porque ele só quer ser feliz junto com ela. E ela agradeceu por tudo que ele fez e falou que o nosso protagonista é um cara 10. E o protagonista falou que só é 10 porque está do lado dela, porque sem ela ele seria um 5. E ela, nossa, querida, você está filosofando logo pela manhã. Oh, meu Deus, ele é um Albert Einstein. Calma aí, energia Douglas. E aí os dois ficou felizes, um ficou ali. E já deu, né, meu parceirão? E o protagonista falou que ele tava pensando demais. Tipo, cara, não adianta pensar nessas coisas. Ela tá do meu lado, ela vai me fazer feliz e eu vou fazer ela feliz. Pronto, simples. Mas aí olha só o olhar da mina. Cê é louco, isso aí tá estranho, hein? E logo pela manhã, finalmente, ela vai começar a sair sozinha de casa. Sim, meu parceirão. E o protagonista falou que ela vai ficar bem com certeza. Desejou um ótimo dia para ela. E ela, sim, querido, muito obrigada. Assim que ela fechou a porta, o protagonista pensou: rapaz, que dia bom, que dia feliz. Dormi bem, comi bem, bebi bem, então vai ficar tudo bem. Mas aí alguém bateu na porta e ele pensou: oh, querida, será que esqueceu alguma coisa? Mas só que não. Quando o nosso protagonista abriu a porta com aquele sorrisão no rosto gritando: querida, é você? Era 2 policiais, o detetive e o seu subordinado. Ele falou o seguinte: posso conversar com você um instante a respeito do doutor? E o protagonista perguntou o que foi que aconteceu. Bom, infelizmente o nosso doutor, ele foi de Vasco ontem à noite. E ele, o quê? Ele foi de Vasco ontem à noite, o meu doutor, onde o cara fazia aquela psicologia reversa. Sim, meu queridão. E o detetive começou a fazer as perguntas a ele, já que o último cliente dele foi o nosso protagonista, então ele é o principal suspeito. E aí o protagonista perguntou como é que foi o negócio lá com o doutor, falou que foi lá no meio do consultório e papapá. E o protagonista já pensou: pô, foi a mulher que tava do lado dele. E aí o detetive perguntou se ele sabe de alguma coisa, se ele viu alguma coisa e se aconteceu alguma coisa estranha na última consulta dele. E aí o protagonista ficou com receio de falar, mas aí ele pensou bem e falou que, bom, não sei nada estranho não, mas ele tinha um caso meio estranho com a atendente dele. Sim, um relacionamento profundo. E aí o cara já mandou a real: detetive, pã, foi ela.
E ele, calma aí, meu pequeno gafanhoto, não pode tirar conclusões precipitadas, viu? A gente tem que investigar um pouco mais. E ele, sim, me desculpe, detetive. E aí o detetive começou a fazer umas perguntas para o nosso protagonista. Qual é a sua conclusão disso? Tem certeza disso? Porque quando a gente chegou lá não tinha ninguém, só tinha o doutor lá no chão, entendeu? E aí é meio estranho, porque a moça não tava lá e nem nas câmeras também, podemos dizer. Ou seja, é um tipo de mistério isso daí, a morte do doutor. E aí o nosso protagonista ficou meio com receio ali. Ele falou que pode ter sido a atendente, já que ela não é um ser humano. E o detetive fez algumas perguntas e perguntou se ele tinha mais alguma coisa para compartilhar. Mas aí o protagonista falou que não tinha mais nada para compartilhar. E ele tava com aquele negócio guardado aqui na garganta, meu parceirão. Quando o detetive ali recebeu uma ligação, ele foi escutando uma conversa de parentes e etc, que tava ali rodeado do doutor. E aí o doutor foi ali escutando novas e novas informações e etc. E o nosso protagonista só ali de boa querendo falar alguma coisa, mas ele tava com muito medo. E ele, bom, é que minha namorada também pode ter, minha namorada. Ele ficou tão nervoso, meu parceirão, que o detetive perguntou mais uma vez: ei, você quer me dizer alguma coisa? E o protagonista, minha namorada. Será que eu conto? Será que eu não conto? Será que eu não conto? Será que eu conto? Será que eu não conto? Será que eu não conto? Será que eu conto? Será que eu não conto? Na hora que ele ia contar, alguém bateu na porta. Quem será nessa porta, hein? Eita. E o negócio tchá. Quem será? E o protagonista se borrando de medo. Eita, será que ela chegou? Será que ela sentiu que eu ia falar o nome dela? Depois que o nosso protagonista escutou alguém batendo na porta, ele pensou que seria quem? Já sabe, né, meu parceiro? Ela. Mas aí o detetive perguntou se tinha alguém na porta ou se ele estava esperando alguém. E depois esse cara voltou para a conversa inicial, a pesquisa. Ficou ali falando os possíveis pontos que poderia ali ter ocorrido aquele acidente. Enquanto isso, nosso protagonista estava ali preocupado com quem estaria na porta. Então ele foi verificar. Quando ele chegou na porta, não tinha ninguém, estava limpo. E ele ficou ali perguntando o nome da Kim também. Kim. Mas aí não apareceu ninguém. O investigador perguntou por que ele está chamando esse nome Kim. Mas aí o protagonista falou que Kim é a namorada dele. E aí ele pensou em contar. E aí o detetive desejou um bom dia e que tudo dê certo na vida dele. Se precisar mais de informação, a gente vai informar você novamente. E aí o protagonista deu aquele suspiro e pensou que já tinha tudo acabado bem, tava tranquilão. Apareceu uma certa silhueta ali misteriosa com um estilete e foi até ele. E aí o nosso protagonista escutou um barulho, era a Kim falando: eu já voltei. E aí o protagonista deu aquele susto e também gritou horrores. O que foi que aconteceu? Kim tava ali meio que perturbada, mas ela falou que encontrou um estilete no meio do corredor do prédio e perguntou ali o que deveria fazer com o estilete. Foi aí que apareceu um camarada gritando: ei, alguém viu meu estilete aí no chão? E ela, opa, então você é o dono desse estilete? Olha só o olhar daqui, meu parceirão, eu acho que ela não quer devolver. Mas mesmo assim ela devolveu, o protagonista falou que sentia muito pelo ocorrido. E aí o camarada ficou com muita raiva, porque ele não deixou no corredor, tipo, ele deixou só encostado no canto enquanto ele tava fazendo uma parada, entendeu? Depois disso daí, o protagonista falou que a Kim não pode pegar as coisas que ela encontrar pelo chão, tem que deixar lá, entendeu? Kim falou que entendeu tudo que ele falou e então vamos comer agora mesmo, porque ela comprou ali batatas e várias outras coisas para fazer aquele rango marotão para o nosso protagonista. E assim que ela entrou em casa, tava ali falando que vai preparar aquela comidinha, o protagonista estava pensando na questão do detetive e tudo que aconteceu. Então, Kim sem querer deixou um copo cair no chão e o copo se quebrou completamente. Mas aí Kim é completamente despreocupada nessa questão. Ela ia pegar aqueles cacos com a mão. E aí o protagonista correu até ela e falou o seguinte: Kim, por favor, não faça isso, você pode se machucar. E se você se machucar, com certeza não vai ficar nada bem. Pode deixar que eu faço isso. Mas Kim falou que não iria se importar se tivesse um cortinho ou nada em sua mão. Mas aí o protagonista falou o seguinte: olha, por favor, você tem que se cuidar, já que você é a pessoa mais importante da minha vida a partir de agora. E eu não quero que você se machuque. Então, por favor, entenda o meu ponto. Pode deixar que eu vou catar. Eu quero que você não faça nada. Simplesmente fica aí sentado enquanto eu cato todos os cacos que está aqui quebrado no chão. Mas aí Kim tava com um olhar meio que: mano, esse cara é doido.
Eu sou independente, mano. Independente, mano. E agora que ele tinha terminado de catar todos os cacos que estavam no chão, Kim perguntou se já estava tudo bem para ela se levantar e fazer a comida. O protagonista falou que estava tudo ok, não precisa mais se preocupar. Mas e aí, o que você vai fazer essa noite? Ela falou que vai fazer aquela comidinha marotinha que o nosso protagonista vai gostar com certeza. E agora o nosso protagonista terminou o seu dia e foi deitar na cama. Mas ele ficou preocupado na questão do detetive e também na questão da mina lá que fez o negócio com o doutor. E assim que chegou o momento de dormir, Kim tava conversando com ele e o nosso protagonista ficou ali escutando a conversa de Kim. Mas aí Kim tava conversando uma parada meio esquisita, assim. Ela começou a falar um negócio de... mano, umas viagens meio doidas lá. O nosso protagonista também ficou ali meio tenebroso ali. Rapaz, que diacho de conversa é essa? É uma conversa não humanoide. E aí Kim falou que tava brincando com a cara dele. Sim, porque envolvia ali meio que aplicar o F em outra pessoa. Uma brincadeira saudável na noite. E aí o protagonista ficou com aquele olhar de... tô ligado. Brincadeira, né? Mas aí o protagonista falou que tá tudo bem, não precisa se preocupar, porque o nosso protagonista vai proteger ela de qualquer coisa que acontecer a partir de agora. Ou seja, você não precisa se preocupar com nada, só tem que tomar cuidado quando você sair e também não fazer nada imprudente. E aí deu aquela velha bitoca da noite e falou que boa noite, então vamos lá. Agora aquele velho 0000 da noite. O protagonista se levantou da cama e deixou Kim dormindo. Mas só que Kim não estava dormindo, ela estava de olho aberto. Kim estava só de boa escutando tudo que o nosso protagonista estava ali fazendo. Mas o que o protagonista foi fazer assim, à meia-noite? Ele estava digitando com uma certa concentração absurda. Sim, o nosso protagonista estava ali pesquisando a respeito dos acidentes das bonecas que ele comprou no mesmo lugar. E ele queria saber se isso é real ou se é só uma fake news. Mas é verdade, os bonecos estão atacando seus possíveis donos e estão levando ele a óbito. E aí Kim se levantou e perguntou o que ele estaria fazendo no computador essa hora da noite. O protagonista, meio assustado, não sabia como responder. Kim com aquele olhar de: o que é que tu tá fazendo, mano, hein? Volta para cá. E o protagonista: não, eu tava aqui só jogando um pouco enquanto o sono não chegava. E ela: sim, eu entendo, mas desliga isso daí e vamos voltar logo para a cama. O protagonista entendeu ali e Kim ficou só querendo dar uma olhada na tela do computador. E logo pela manhã o protagonista já teve uma cena tenebrosa, meu parceirão. Assim que ele acordou, ele pensou que a Kim tava ali meio que cometendo aquele psychos, mas aí só que não. Ela falou que estava cortando a carne e espirrou um pouco de sangue em seu rosto e falou que não era nada demais. Então nosso protagonista ficou meio feliz e ao mesmo tempo travado, não sabia como reagir nesse momento. Ele deu uma suspirada e falou que Kim tem que parar de dar esse susto nele. Ele já não está mais aguentando mais isso não. Kim ficou tirando onda da cara dele. Mandou ele se preparar porque ela vai fazer o café da manhã. Olha só, meu parceirão. Tu iria acreditar nisso depois de tudo isso que aconteceu? Kim falou que hoje vai ser um ótimo dia com certeza. Já o protagonista ficou com aquele sorrisão de eu concordo também. É assim que terminou tudo tranquilão. Rapaz, isso não é um café não, isso parece mais um almoço, mais vida que segue. Depois disso daí o protagonista tava com um olhar só. Comidinha boa, aguinha boa, casa boa, tempo bom. Mais nada, pai. Esse cara aí é feliz e nem eu sei também. Ela que começou a falar umas coisas com ele meia tenebrosa. Sabe como é, né? A conversa daqui é umas conversa meio aleatória que deixa o nosso protagonista meio tenso. E ela foi perguntando ali algumas coisas, algumas informações e etc. E quando ela faz essa cara, meu parceirão, é porque ela perguntou alguma coisa fora do comum. E já o nosso protagonista não sabe como responder essa pergunta que ela acabou de fazer. Então ele simplesmente ali mete o louco e fala o seguinte: olha, tá tranquilo, eu posso resolver junto com você, mas para com essas brincadeiras, isso me deixa muito preocupado. Teve uma certa noite que estava chovendo muito forte, trovões e vários relâmpagos também. O nosso protagonista estava ali de boa dormindo, mas ele acabou acordando, porque ele estava ali meio que com febre, agoniado, sonhando com um pesadelo.
Não sabemos. Mas ele se levantou e perguntou aonde Kim estaria essa hora da noite, já que Kim completamente sumiu da sua cama. Mas ele escutou um barulho de eletricidade na sala. E ele foi verificar. Simplesmente a Kim estava ali tendo um curto-circuito no sofá, meu parceirão. Sim, ela estava ali eletrocutada. Só... E assim o nosso protagonista ficou só bisbilhotando de longe, não chamou o seu nome. Ele queria verificar o que foi que aconteceu. E assim que a Kim saiu do sofá, foi para o quarto, o protagonista simplesmente resolveu dar uma olhada no ambiente, porque ele queria verificar o que foi que aconteceu e se possivelmente ela poderia atacar ele essa noite. Nosso protagonista foi até o sofá onde Kim estava e ele pegou um bloquinho de notas. Kim parece que ela anota tudo que faz no dia a dia, para não esquecer, ou talvez simplesmente para registrar tudo que aconteceu. E aí o nosso protagonista foi passando, e chegou uma folha que ele simplesmente não gostou. E essa folha tinha uma coisa meio estranha. Mas que folha é essa? Tava ali o nome do protagonista e Kill Me. Se você não sabe o que é um Kill Me, meu parceirão, é um cupim. E o nosso protagonista ficou meio assustado. Ele, rapaz, eu vou de Vasco. E ele ficou com tanto medo que ele começou a se tremer. Ele nem sentiu a presença da Kim atrás dele. E aí o protagonista virou e perguntou: quem é você? E Kim, slap na nuca dele. Apagou o nosso protagonista. E eu pensei, será que agora Kim finalmente vai finalizar o cara? Mas aí Kim simplesmente fez a expressão de agora não. E o nosso protagonista voltou para a cama. Ele acordou pensando que Kim estaria atacando ele. E ele, rapaz, o que foi isso? Se levantou ali, não tinha nada de errado, as cobertas ainda estavam brancas e o nosso protagonista ficou atordoado. E assim, Kim perguntou o que foi que aconteceu. Teve um pesadelo? E o protagonista falou: não, eu acabei sonhando que você estava me atacando. E ela aqui: nossa, por que eu atacaria você? Isso é muito estranho, não é? Você não concorda? E o protagonista: sim, é muito estranho. Eu não entendi porque eu tive esse sonho. E aí Kim falou que ele tinha que descansar mais um pouco, então mandou ele dormir, já que ela tinha que fazer o café da manhã. O protagonista falou que realmente tem que estar muito cansado para ter esses sonhos e pesadelos também. Será que foi acontecimento com o doutor? Ou será que eu estou muito preocupado? Ele viu aquele bloco de notas do lado da sua cama e ele foi verificar. Ele pegou blocos de notas e foi verificando. E tudo que estava escrito ali, estava escrito em seu sonho. Ou seja, ele ficou meio que, mano, tudo que tá aqui tá no meu sonho também. Que negócio esquisito, hein? Ele passou, mas teve uma folha que estava arrancada. E ele ficou ali meio... eu acho que eu devo estar meio louco mesmo, né? Porque não tem nada aqui. Isso deve ser só coincidência. Enquanto Kim estava ali preparando o café, adivinha o que estava no lixo? Eu conto, tu conta, ou nós contaremos. Enquanto isso, terminando o café, o nosso protagonista começou a conversar com Kim novamente. Sim, meu parceirão, eles conversam muito, terapia de casal. E aí Kim foi falando algumas coisas e etc. E o protagonista recebeu uma ligação. E ele falou que tinha que atender essa ligação. Era muito importante, era a respeito do trabalho. Mas só que não, era só o detetive. E o detetive foi falar umas coisas com ele e pediu para se encontrar com ele pessoalmente. Mas aí o protagonista ficou ali meio com medo. Ele não sabia o que responder, já que a sua namorada também é uma boneca doida. E aí ele foi se encontrar com o detetive. Chegando lá, o detetive queria falar com ele a respeito das bonecas, já que ele descobriu que a namorada do protagonista também é uma boneca. Ou seja, ele queria ali ter certeza se estava tudo bem com ele. E o protagonista perguntou: o que você quer dizer com isso? E o detetive: olha, eu sei que sua namorada também é uma boneca. E vários casos estão acontecendo muito recentemente. A programação das bonecas tá dando errado. Ou seja, parece que tá acontecendo um curto-circuito e elas estão se tornando independentes e ficando mais agressivas com o passar do tempo quando acontece esse pequeno processo. E aí o detetive perguntou se o protagonista estava tudo ok com ele. O protagonista falou que estava tudo ok, mas ele simplesmente não poderia falar que teve um sonho que a namorada dele estava escrevendo no papel que queria fazer um kill me nele. Ou seja, ele simplesmente falou que estava ok. Quando ele voltou para casa, meu parceirão, o cara voltou ali meio preocupado, podemos dizer. Então ele ficou olhando para ela
E ela olhou para ele, falando: seja bem-vindo. E o protagonista: comprei bolo, fui na oficina do bolo, vamos comer bolo. E ele felizão: oh, hoje é a noite do bolo. E aí Kim falou que estava muito feliz, porque vai ser a primeira vez dela comendo bolo. E o protagonista falou que vai ter muitas coisas ainda que ela vai fazer pela primeira vez. E ela ficou muito feliz também. Mas aí quando o protagonista chegou em casa, tinha ali um kit de primeiros socorros. Sim, meu parceirão, um kit de primeiros socorros no meio da sala. E o protagonista ficou olhando fixadamente para aquele kit. Então ele resolveu perguntar: oxe, e aquele kit ali? E ela: bom, não é nada demais não, é que eu tava só verificando pra ver se tava tudo ok. Vai que a gente precisa uma hora e a gente não sabe se tem tudo ou não. Então o Kim falou que só tava preparada. É, meu parceirão, fazendo aquele check-up. E aí o protagonista falou que tava tudo ok. Mas aí o protagonista não é bicho, né? Ele: opa, será que ela tá preocupada que vai acontecer alguma coisa? E aí o protagonista falou que não precisa se preocupar. Ele agradeceu por tudo que faz e tudo que ela vai fazer a partir de agora, já que ela é muito importante. Do nada o cara começou a elogiar ela, começou a falar que ele está aqui do lado dela, não precisa se preocupar com nada. Ele pensou que ela estava preocupada com alguma coisa. Imaginação fértil, viu, parceiro? Então, que falou que estava tudo bem, não precisa se preocupar com nada. Mas aí o protagonista deu aquela olhada e falou: eu sou o homem da casa, então o que você precisa só me falar. Lembra do que o detetive falou? Uma hora ou outra ela vai começar a pifar ali e dar defeito. Sim, meu parceirão, uma hora ela vai acabar pifando. Dizendo o detetive que isso acontece sempre. Não tem essa de não vai acontecer com ela. Mas aí o protagonista ficou preocupado, abraçou ela de preocupação e falou que com ela não vai acontecer nada, com certeza, já que ele vai estar aqui sempre do lado dela e protegendo ela. Com aquele sorrisão no rosto, ele falou que hoje é um ótimo dia, então vamos curtir. E ela: Kim, do que você está falando? O protagonista simplesmente falou que estava feliz porque está do lado dela e cada vez mais torna o seu dia mais bonito e belo ficar do seu lado. Mas aí tá bom demais. E aí o protagonista foi jogar aquele duzinho, né, com ela, aquela Street Fighter, e assim os dois começaram a jogar. Mas aí o protagonista é aquele cara que ele é bom, mas quando chega nos caras lá level 39 ele perde. Então ele falou que tava na hora de parar. Mas aqui, como uma mestre dos mestres que acabou de jogar, ela falou que ainda não tava satisfeita, quer bater mais nos bots ainda. Ou seja, ela utilizou a sua programação ali e foi além, meu parceirão. Ela tava batendo nos caras de 39 e 40. Mas aí o nível dela tava de 20 e pouco, ou seja, a mina simplesmente chamou os caras de level 39 e 40 de bot. E assim que terminou de dar uma surra nos caras, o protagonista ficou meio abismado. Você é louco, você realmente ganhou. E assim a sua patente subiu para nível lendário. E aí, aquele coraçãozinho, splash, pronto, dali. E o protagonista perguntou como é que ela fez isso. Ela falou que não estava satisfeita ainda não, viu? Porque ela estava batendo em bots ainda. Os caras com nível bom ali e ela chamando os caras de bot. O protagonista falou que você não é mais humilde não, né? Você já subiu já de nível. Eu humilde nada, pô. Quando eu estou do seu lado eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Mas na minha cabeça posso não ser. Ela tava ali feliz, curtindo a noite com ele, blá 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 blá. Você já sabe, né, meu parceirão? O protagonista ficou ali tirando onda, tipo... tu começou agora e já tá desse jeito. Ela falou: eu sou o melhor. E o protagonista: sim, você é a melhor, com certeza. E aí os dois ficou ali brincando, blá 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 blá. Já sabe, né? Ela ficou ali tirando onda. O protagonista também elogiou, falou que ela tá jogando muito bem. E ela falou que a partir de agora ela só vai melhorar e carregar o nosso protagonista, o mochilinha do grupo. E aí o protagonista começou a tirar onda dela, que ele não vai ser só o mochilinha não, ele também vai carregar ela de vez em quando. Ó, os entrelinhas aí, tá ligado, né? O protagonista agora terminou tudo, voltou para o seu quarto. E ele ficou ali meio perturbado. Rapaz, mano, tá certo isso? Achei meio estranho, hein? Mas sim, não, hein, mano. O comportamento dela esses dias aí está ultrapassando o limite. Será que eu deveria fazer alguma coisa? E do nada a mina volta com a roupa de colégio, falando que queria experimentar, já que tava lá no guarda-roupa. O
protagonista tomou um susto, não sabia como reagir direito, né? Então ela perguntou se ficou bom, né? O protagonista, se ficou bom, mas por que você está vestindo isso? Ela falou que queria experimentar, já que nunca vestiu uma roupa dessa em sua vida. Mas aí o protagonista ficou preocupado com essa afirmação que ela acabou de fazer e falou o seguinte: não se preocupa, a partir de agora a gente vai fazer tudo que você quiser, tudo que você desejar a gente vai fazer. Então não se preocupe mais com isso, porque a gente está aqui para realizar todos os seus desejos. E ela, oh, que felicidade, tudo bem mesmo? O protagonista, é claro que sim, tá tudo perfeito, pode me pedir aí o que você quiser. Então ela falou que queria fazer outras coisas também, listou ali uma lista de desejos, e o protagonista falou que vai realizar todos que estiverem ao seu alcance. Mas aí o sistema falou que estava ali tendo uma certa reação crítica, e ela começou ali a se tremer e começou a ter tela vermelha em seu olhar, e começou a... E o protagonista, eita, tá bem aí, tá dando, o que tá acontecendo aí? E ela, calmou. Ela, nada aconteceu, estou bem, perfeitamente bem. Eu acho que eu tenho que trocar o óleo. O protagonista, trocar o óleo, piada boa, dale. Tá feliz ali com o sorriso, o protagonista, não, tem que dar uma olhada aqui, eu vou ligar para a manutenção. E ela, não, tá tranquilo, já é noite, eu tô bem, tô perfeitamente bem, não precisa ligar para ninguém, só vamos dormir, entendeu? Só vamos dormir. O protagonista falou que é bom, já que você falou que tá bem, então deve estar tudo bem, então vamos dormir. Mas ele percebeu seu comportamento estranho esses dias, então ele falou a respeito do sonho estranho que ele teve, tipo, que ela tava ali meio eletrocutada, tava no sofá, e ele pegou uma carta e falou que tava ali escrita Kill Me a respeito dele. Ou seja, o cara simplesmente contou o sonho que ele teve, que a Kim tava querendo atacar ele. Kim começou a chorar e falou que era impossível dela fazer isso com ele, já que ela está aqui para proteger ele e cuidar dele também. O protagonista falou que realmente é impossível ela fazer isso com ele. Ela ficou ali chorando horrores, falando que jamais poderia fazer isso com ele. Depois que o nosso protagonista contou tudo o que aconteceu e etc, ela ficou ali chorando e falou que ficou muito triste com o acontecimento que aconteceu em seu sonho. Mas aí o protagonista falou que só era um sonho, independente do que acontecesse a partir de agora, ele simplesmente estaria do seu lado e não deixaria nada acontecer com ela. Ela ficou muito feliz com isso daí e ficou naquele momento, né, de e aí os dois foram dormir. Mas nesse exato momento, pela primeira vez, ela teve ali um relapso de memória. Ah, mas que relapso de memória? Enquanto o nosso protagonista ficava ali delirando, pensando, é um sonho, eu estou ficando louco, ele acordou e virou para ela, olhando e pensou: mas o que será que aconteceu? Será que realmente isso poderia acontecer? Mas o que é isso, hein? Ele tá com medo ainda que o mesmo destino do doutor aconteça com ele. Ou seja, o maluco tá ali, ele tá meio doido, ele tá pensando que a realidade virou... o sonho virou realidade e a realidade virou um sonho. E mesmo assim, ele tá pensando que a sua namorada agora tá ficando louca junto com ele. Mas aí os dois só ficou ali conversando e ficou de boa. E agora a gente voltou um pouquinho no passado. Sim, agora vocês vão entender o passado dela. Sim, ela também tem um passado. Bom, um figurante entrou nessa loja e ele falou que queria ali comprar, já sabe, né, a boneca. E assim que chegou lá, ele falou: bom, eu escolho essa, Pikachu. E assim que ele escolheu essa boneca, ele falou que seria o melhor momento da sua vida, meu parceirão, aonde vai mudar tudo, aonde ele vai ser um cara feliz, ninguém vai acabar com sua felicidade. Mas quando ele chegou em casa, esse é um cara solitário, mano, ele queria procurar alguma pessoa pra fazer as coisas pra ele, entendeu? Enquanto ele ficava só de boa jogando. Enquanto isso, ele ligou a boneca e a boneca falou: seja bem-vindo e etc, blá 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 blá. Mas aí ele ficou meio que, mano, eu deveria configurar ela como, hein? Ele tinha ali o negócio que vai configurar ela, mas ele tinha que configurar ela de um jeito como assim, tipo, se ela só vai fazer limpeza, ele vai configurar ela só pra ela fazer limpeza e também nada mais, nada menos. Então ele foi lá, pegou ela e conseguiu ali finalizar colocando o chip e programou ela pra fazer só limpeza. Já sabe, né, o processo? Simplesmente fazer aí, botar tudo lá e ela vai reconfigurar e etc, blá 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 blá. E assim que ele configurou ela
ela voltou ao normal, começou ali a falar normalmente, mas aí o cara não gostou nem um pouco do tom da voz dela, então mandou ela ficar em silêncio o dia todo, se possível, e assim o cara voltou para a sua vida normalmente, jogando e etc, e deu umas configuradinhas a mais no tom da voz dela. E assim que terminou tudo isso, ela voltou à sua rotina. Ela simplesmente só limpava e levava algumas coisas pra ele enquanto ele ficava jogando, e ele ficava meio frustrado também às vezes, porque ele sempre perdia e sempre que ele perdia, os caras ficavam chamando ele de bot. Aí o cara não tinha mais o que fazer e descontava o que? Frustração na boneca que ele acabou de comprar. E o malucão não aliviava não, hein? Era puxão de cabelo, slap, e ele ficava falando que tudo isso é culpa dela, tudo isso que aconteceu é culpa dela. O malucão do nada resolveu jogar ela fora, falando que ela não era mais necessário nessa casa, jogou a menina no lixo lá, e depois ela tava lá de boa, se reconfigurando, voltando ao normal, apareceu mais um doido lá falando também com ela. Ei, que achado inesperado aqui no meio da rua. Oh, será que eu poderia pegar ela e levar ela pra casa? Sim, vou cuidar dela. Não, esse aí é outro maluco que não bate bem da cabeça, podemos dizer. Assim que ele levou ela, meu parceirão, só foi ladeira abaixo, podemos dizer. Mas ela ainda estava consciente, então pediu pra ele soltar, mas ele não soltou de jeito nenhum. Esse malucão aí é meio louco da cabeça, viu, meu parceirão? Já deu pra ver, né? E aí o malucão ficou brincando com ela de pular estrelinhas altas e altas horas ali, mas ela não estava mais aguentando mais essa vida dela destruída. Mas aí a programação deu o quê? Deu um bug. Então ela começou ali a pensar rapidamente, pensou em uma estratégia para sair dessa situação e conseguiu sair. Nesse momento aí o camarada falou que sentia muito por tudo que ele fez e pediu perdão, mas aí o perdão já era tarde demais. E aí ela só fez o crack no pescoço e conseguiu sair daquele local. Caminhando pela rua, ela foi até um certo local. Sim, você já sabe quem é. Será que é a do protagonista? Ou será que não é a do protagonista, essa daí que sofreu tanto assim na vida? Interessante. E ela entrou na loja. E agora acabou-se. Sim, rapaziada, esse aqui é o último capítulo do 1 ao 10. Bom, assim que ela chegou no local, ela queria saber as suas origens. Tipo, como ela chegou aí, quem foi o mestre dela antes de chegar aí, etc. Mas só que ela não tinha a mínima ideia. Então ela resolveu perguntar. E o camarada respondeu: você veio daqui? E ela assim: eu fui comprada aqui e etc. E ela queria saber a sua origem, como ela foi parar aqui. E o camarada percebeu que ela tinha cara de inocente, então ele resolveu ali chamar ela em um canto e falar que ele vai explicar tudo certinho em outro canto. E assim que chegou nesse tal cômodo, ele falou que vai explicar bem direitinho. Mais uma vez ele estava ali passando pela situação que ela já passou anteriormente. Mas ela já tá esperta, já sabe o que fazer. Meu parceirão, tá achando que é fraco, Aí depois disso, o cara ficou meio assustado, porque ela revidou nesse exato momento. Cravejou no pescoço do figurante, como se estivesse espremendo um limão. E o cara: por favor, me solta, por favor. E ela: não, queridão, dessa vez você vai apagar de vez. E ele: não. E ela: eu já sabia que você ia tentar fazer uma coisa dessa, mas eu quero que você veja e observe bem o que eu vou fazer. E ele: o que você vai fazer exatamente? Calma. Eu não vou te bater de jeito nenhum. Então, o que você vai fazer? Me diga logo. Ela ficou observando aquelas bonecas que estavam ali em fabricação. E ela falou o seguinte: eu vou mudar elas. Eu vou colocar elas para ter inteligência própria. Ou seja, elas vão pensar, vão agir por impulso e por conta própria. E ele: não faz isso, se você fizer isso, vai ter uma grande reviravolta. Mas ela falou que não está nem aí. Ela quer que aconteça a reviravolta. Então, dá-lhe, meu parceiro. E aí as bonecas foi meio que reprogramando, podemos dizer, para ter inteligência própria e fazer as coisas por conta própria. Depois disso tudo aí, o cara botou a mão na cabeça e pensou: acabou tudo. E ela ficou ali dando aquela risada de E depois disso tudo acontecer, voltamos para o real presente. E aí essa moça aí, eu não sei se ela é aquela mina que reprogramou as bonecas,
mas ela tava tentando ali machucar o protagonista. E aí a boneca do protagonista não deixou acontecer isso, né? E o protagonista perguntou se ela tava bem. Eu estou bem, perfeitamente bem e muito feliz com você também. O protagonista ficou ali meio que, nossa, cara. E depois disso tudo eu tava duvidando do amor dela. Que triste, hein? A figurante com um sorrisão no rosto, falando o seguinte: amor, isso daí não é amor. Isso é só uma falsidade criada por você próprio. Isso não é amor. Ela vai acabar te machucando. Eu só vou remontar ela e mostrar você como realmente ela é. E aí a doutora tentou atacar o protagonista novamente. O protagonista, sai, me ajuda aí. A moça pegou o protagonista, Charlie, jogou de lado. O protagonista, calma aí, pô, eu não sou boneco não. E aconteceu a bagaceira doida, o protagonista tá de lado. O protagonista é inútil, é o inútil. E a bagaceira correu solta. A boneca do protagonista começou ali a lutar. O protagonista saiu correndo, querendo pegar o telefone para ligar para a polícia. E a polícia também tava atendendo. E o protagonista ficou ali agoniado. E a batalha começou. Fica, meu parceirão. E aí a doutora também empurrou o telefone do protagonista para longe, para ele não conseguir pegar. E a batalha começou a ficar mais doida ainda. Quando a doutora segurou a mão dela e começou a falar o quê? Filosofia. Começou a falar que ela não é humana. Ela simplesmente é uma boneca. Uma boneca criada para satisfazer os desejos dos seres humanos, os ocultos e etc. Você nem sequer tem coração e etc. Tentou entrar na mente da boneca, mas a boneca tá com a mente blindada. Soltou a mão da doutora rapidamente e aplicou aquele velho coice de jumento. E assim que aplicou o coice de jumento, ela falou o seguinte: cale sua boca, você não entende nada. Você nem sequer tem sentimentos, eu posso provar isso. E a doutora começou a dialogar junto com ela. E ela começou ali a correr em direção ao protagonista, viu? Falando que vai acabar com a vida dele e você não vai me impedir de jeito nenhum, porque você não tem sentimentos. Mas aí ela percebeu que o protagonista sumiu. E o protagonista olhou aqui. Tome uma chapuletada. O protagonista apareceu com um taco de beisebol e acertou a nuca dela. Pancada. Mas aí não aconteceu nada. Parece que essa doutora também é uma boneca. Oxi, que reviravolta da história. Protagonista, o quê? Oh my god, eu não entendo. E ela começou ali a dialogar com o nosso protagonista. Seres humanos, vermes insolentes. E o protagonista, o quê? O que está aí falando? Eu não entendo, você. E ele então receba na lata também. E o X1 voltou para o protagonista. E do nada o protagonista foi salvo mais uma vez pela boneca dele. É, meu parceiro. E o telefone andando a casa todinha. Rola aqui, rola ali. E o importante é que ele tá andando. E em seguida a doutora começou a dialogar também. Por que você está me impedindo? E o protagonista começou a falar de sentimentos. Eu amo ela. Se ela tá me salvando é porque ela me ama também. E o telefone lá embaixo, meu parceirão, só contando história e rolando pelo chão. Minha tela. E o protagonista, vou pegar o telefone agora, vou ligar para a polícia. Então não se preocupe, por favor, me ajuda. Mas e ele, finalmente eu consegui pegar o telefone. Oficial Liu, eu vou ligar para ele agora mesmo. E ele, oficial Liu, por favor, me ajuda. Alguém entrou na minha casa, está tentando me machucar junto com a minha esposa. E aí o X1 épico, meu parceirão, a boneca do protagonista, a bicha sabe lutar. E não é pouco não, filho. Mas aí a doutora já sabia que a polícia estava a caminho. E ela tinha que impedir a ligação do nosso protagonista progredir mais ainda. Ela pegou um peso que estava no chão e jogou lá do outro lado da sala. E acertando o nosso protagonista em cheio. Mas aí o protagonista só fechou o olho e simplesmente torceu ali que não acertasse em cheio nele. E aí só aquela gosma verde no chão. Aí eu pensei, eita, os monstros do Saitama estão aqui presentes. Protagonista, não acredito. Ela protegeu o nosso protagonista, a boneca dele. O protagonista perguntou se ela estava bem. E ela, eu sou perfeitamente bem. E caiu. Era uma vez uma boneca. E aí o protagonista, o que? Você está bem? Quem? Por favor, quem? Responda. Eu estou falando com você. Me desculpe por tudo. Eu sei que eu não posso substituir ela, mas eu tentei o meu máximo. O protagonista ficou pé da vida, viu? Começou a xingar a doutora e tudo lá. E a doutora, do que você está falando? Você nem ama ela realmente. Ela é só uma boneca, só um substituto do seu amor. E o protagonista, não. Eu amo realmente ela. A partir do momento que ela chegou nessa casa, eu comecei a amá-la de uma forma diferente do que eu amava a minha ex. E aí o protagonista, oh my god, não acredito que eu falei isso em voz alta. E ela, o quê? Você realmente me ama?
Meu parceirão, depois que ela escutou essas palavras mágicas, a mina se reprogramou novamente, criou força não sei da onde e se levantou e tá pronta para o X1 novamente. E aí o protagonista só ficou ali de boa paradão e nem a doutora acreditou que ela tinha forças para levantar. E lá veio um socão do Saitama, acertou e encheu a boca da lata. Meu parceiro, o soco, ela deu um soco e depois perdeu as forças. E o protagonista, você está bem? E ela, sim, eu estou perfeitamente bem. Obrigado, viu, pelas suas palavras mágicas que você me falou. Protagonista, não foi mágicas, eu realmente te amo. E do nada um slap na nuca dela. Sim, tá achando que a doutora ia cair fácil assim? Não caiu tão fácil não. Ela apareceu na velocidade da luz e acabou meio que fazendo um corte letal na boneca do protagonista. Agora a situação se complicou. O protagonista foi jogado no chão novamente. O cara inútil. E aí a doutora falou o seguinte: eu vou mostrar a você que ela realmente não é um ser humano. Eu vou desmontar ela em sua frente para que você observe bem quem realmente ela é. Parece que é a doutora, mano, que tá fazendo essas paradas doidas aí, hein? Cê é louco. E aí a doutora fez ali o seu pequeno estrago na boneca do protagonista. E ele começou a gritar: por favor, não faz isso, por favor, não faz isso. Meu parceirão, só sei que ela jogou a bolsa ali no chão e falou que vai começar a brincadeira. E a brincadeira foi bem doida, viu? E o protagonista só observando de longe, o negócio tava esquisito. E o protagonista: não, por favor, para, não. E o protagonista: uma vassoura. Bom, vou pegar essa vassoura e vou tentar fazer alguma coisa, né? O protagonista pegou a vassoura com a força do ódio. E adiantou alguma coisa? E ele solte ela de uma vez. E lá vem ele com a vassoura slap. E ela: ô meu parceirão, você é fraco, lhe falta ódio. Rock Lee em treinamento. E ela: não adianta nada, agora você vai ver também a força que uma boneca tem. E o protagonista: não, oh my god. E ela pegou o cabo de vassoura e começou a dialogar com o cara. Tipo, quem é que tá certo, quem é que tá errado? O protagonista jogou as suas especulações e ela retrucou tudo que ele falou. E aí o protagonista começou a ficar mal na fita porque ela ficou com raiva, grudou no pescoço dele e falou que vai acabar com a vida dele também, já que o protagonista está com defeito, parece. O protagonista do nada se salvou porque a polícia chegou e cuidou de tudo, meu parceirão. E aí o protagonista estava de boa sentado no sofá. E aí o inspetor Lee ficou ali conversando com ele um pouco, porque ele parecia meio triste. E o inspetor Lee: cara, vai ficar tudo bem, a gente meio que vai tentar fazer alguma coisa, viu? Não se preocupa não. Mas aí o protagonista não tava preocupado com isso não, ele só tava preocupado com a boneca dele. Tipo, ela tem conserto e etc. Eu quero saber se ela vai ficar bem e se alguém pode me ajudar. E aí o inspetor ali ficou meio que sem resposta, porque ele não sabe o que falar, não sabe mesmo. O inspetor ali jogou a real: olha, a gente está investigando tudo e a gente também conseguiu encontrar o esconderijo deles, inclusive as pesquisas dele também. E aí a gente vai tentar fazer alguma coisa para ajudar você, já que você não teve culpa de nada, você simplesmente foi uma vítima dessas coisas aí. Mas a moça conseguiu escapar com sucesso, podemos dizer, e prenderam aquelas bonecas que estavam lá em fabricação. Liu começou a falar com ele para meio que reconfortar ele, deixar ele de boinho. É clarinho que sim. E meu, que ódio quem fala isso. E o protagonista estava ali com seu olhar frio e calculista, tipo: eu já perdi tudo, eu não tenho mais nada. Perdi uma, perdi duas, e a terceira o quê? É para mim pedir música, inspetor Liu. E ele: calma, meu pequeno gafanhoto, não se afobe, não se afobe. Caminhe, me dê o pendrive que você reconfigurou ela. E assim o nosso protagonista pegou ali o pendrive que ele meio que reconfigurou a namorada dele e entregou para o inspetor Liu. O inspetor Liu falou que vai cuidar de tudo a partir de agora. Mandou ele ficar um pouco em casa, dar uma relaxada. Mas a casa estava repleta de histórias, momentos e lembranças que ele passou com a sua boneca, que é ex agora também. E o protagonista ficou meio que triste, não sabia o que falar. E ele: rapaz, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, e novamente eu perdi ela. E o inspetor Liu: vai ficar tudo bem, cara, não se preocupa não.
E assim o nosso protagonista se despediu do Inspetor Liu e sua equipe. Mas aí depois que o Inspetor Liu fechou a porta, a casa ficou escura, nenhum barulho, ficou muito triste mesmo. Mas o PC do protagonista começou ali a meio que dar uma reconfigurada, meu parceirinho. O sistema estava logando. Ixi. E aí começou a carregar e ficou 100% completo. E adivinha quem estava ali presente na tela? Ela mesmo, a boneca do protagonista. Mas agora com seu olhar vermelho. Ixi, será que ela está presente? Você está aí? Fale comigo.